Bora, meu povo, começar aí prazos processuais, processos do trabalho com vocês aí nesses momentos de quarentena, certo? Então, eu preparei o material para vocês, já enviei aí no Google Classroom de vocês e a gente vai dar continuidade na explicação através dessa mini vídeo aula, né? Geralmente estou fazendo um vídeo de 10 minutos para vocês, para que a gente possa ter uma ideia geral da matéria. Então eu coloquei aí que a gente precisa diferenciar quando falar de prazos processuais o dia do início do prazo e o dia do início da contagem do prazo. Então isso é de preponderante importância. Por quê? O que seria o dia do início do prazo? O dia do início do prazo é o dia em que a parte foi notificada e ou intimada, tá certo? Então, o dia do início do prazo é o dia da notificação, onde a parte tomou ciência do ato, e o dia do início da contagem do prazo é o dia útil subsequente ao dia do início, tá? Então, leve-se em consideração isso. Parta do pressuposto de que isso é necessário para que você possa contar os prazos na Justiça do Trabalho de forma correta. Início do prazo é o dia que a parte tomou ciência, é o dia da notificação ou intimação. E o dia do início da contagem é o dia útil subsequente, tá? Porque os prazos na Justiça do Trabalho se contam em dias úteis. Atenção, os prazos na Justiça do Trabalho se contam em dias úteis, com exclusão do dia do início e inclusão do dia do vencimento. Atenção, os prazos na Justiça do Trabalho são contados em dias úteis, com exclusão do dia do início e com inclusão do dia do vencimento. Parte do pressuposto de que, quando a gente fala em dia do vencimento, se ele está incluso, o dia final, o dia do vencimento, não pode cair em dia não útil. Se cair em dia não útil, sábado, domingo ou feriado, tem que ser prorrogado para o dia útil subsequente. Então, é necessário que a gente entenda que os prazos na Justiça do Trabalho podem ser prorrogados. Eu coloquei isso no material de vocês. E é interessante que essa prorrogação, que vocês vão ter lá no artigo, a gente está fazendo análise do artigo 775 da CLT, essa prorrogação ela pode ser feita ou por determinação do juízo ou tribunal, tá? Lembre-se que o juiz, ele e os desembargadores têm a força na determinação da prorrogação do prazo, tá? Ou por força maior. Então estamos passando aí um momento, né, de suspensão de prazos processuais em virtude dessa pandemia do coronavírus. Então os juízes eles têm esse poder, né, de prorrogar os prazos, né, para um dia a ser determinado por eles, tá certo? Em virtude da força maior, e esse momento de pandemia é um motivo de força maior, tá certo, meu povo? Então, essa análise do artigo 775, ela é necessária para que a gente possa aprender a contagem de prazo processual, tá certo? E a gente vai ter que analisar ponto por ponto nesses materialzinho que eu passei para vocês, tá? Esse primeiro vídeo é só para a gente ter essa ideia dessa análise do artigo 775. Também citei para vocês a súmula 262 do TST. A súmula 262 do TST, ela traz dois incisos, dois itens importantes. O primeiro item, ele faz menção à notificação no sábado, tá certo? A notificação no sábado, quando ela se der no sábado, exemplo, o oficial de justiça foi lá e notificou a parte no sábado. Qual é o dia do início? O dia do início vai ser o dia em que o oficial de justiça foi lá e notificou, no sábado, ou vai ser no primeiro dia útil subsequente? Então, a súmula 262 do TST nos responde isso. A súmula 262 vai dizer que o dia do início do prazo é o dia útil subsequente, tá? A notificação se deu no sábado, todo dia. O dia do início se dará no primeiro dia útil subsequente. Início do prazo. Se o início do prazo se dá no primeiro dia útil subsequente, então o início da contagem do prazo se dá no outro dia útil subsequente. Ou seja, se eu notifiquei a parte no sábado, tá certo? Dia 12, tá? Domingo, dia 13, segunda, dia 14. O dia 14, na segunda-feira, é o dia do início do prazo. O dia do início da contagem do prazo vai ser terça-feira, dia 15, que é o dia útil subsequente. Se terça-feira, dia 15, não for dia útil, for um feriado, então o dia do início da contagem do prazo se dá na
quarta-feira, dia 16. Beleza? Isso é o que diz a súmula 262 do TST. Em contrapartida, ele também fala da suspensão dos prazos nas férias coletivas dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Lembre-se que férias coletivas só vai ter lá no TST, varas, primeira instância, e tribunais regionais do trabalho, segunda instância. Nós temos recesso forense. Atenção, o recesso forense ele vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Todavia, é necessário que a gente faça análise desse recesso juntamente com o artigo 775A maiúsculo da CLT, em que haverá suspensão dos prazos das audiências e das sessões de julgamento do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro do ano seguinte. Então, do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, não haverá expediente forense, né? É o recesso forense. Agora, os prazos, as audiências e as sessões de julgamento serão suspensas do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro do ano seguinte. Então, atenção, quando a gente falar em contagem de prazo nesse viés, então, se a notificação ela se deu no dia 18 de dezembro, né? A notificação se deu no dia 18 de dezembro. No dia 19 de dezembro vai ser o dia do início da contagem, porque no dia da notificação é o dia do início, dia 18, e no dia 19 é o dia útil subsequente, que é o dia do início da contagem do prazo, primeiro dia do prazo. Só que no outro dia, é dia 20 de dezembro, inicia a suspensão dos prazos e o recesso forense. Inicia o recesso forense e a suspensão dos prazos. Quando é que eu vou começar a contar o prazo? Tá? No dia 21 de janeiro, retoma o segundo dia, né, que eu já iniciei no dia 19, primeiro dia. O segundo dia da contagem do prazo dará no dia 21 de janeiro do ano seguinte, porque no dia 20 de janeiro do ano seguinte ainda é suspensão de prazo determinado pelo artigo 775A da CLT. Ok, meu povo? Então, no dia 21 é que se retomam esses prazos. Então, lembre-se dessa dica que eu dei a vocês com relação à questão de suspensão de prazos no período do recesso forense e dessa diferenciação, que o recesso forense é a determinação do dia 20 de dezembro ao dia 6, onde não haverá expediente, né, forense, e a suspensão dos prazos das audiências e sessões do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro do ano seguinte. Então, recapitulando bem rápido para a gente fechar o nosso vídeo. Os prazos, eles contam-se com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, sempre em dias úteis. Os prazos são contados na Justiça do Trabalho em dias úteis, podendo ser prorrogados por força maior por determinação do magistrado ou tribunal. Tá certo, meu povo? Lembra disso. Lembra também que, segundo a súmula 262, tá certo? Toda notificação que ocorrer no sábado, o início do prazo será no dia útil subsequente e o dia do início da contagem do prazo no dia útil subsequente ao do início, ok? Recesso forense se dá do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, onde não haverá expediente forense, mas haverá suspensão dos prazos das audiências e das sessões de julgamento nos tribunais do dia 20 de janeiro até o dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Beleza? Pessoal, foi uma parte bem rápida, no material tá mais completo, depois eu trago maiores informações para vocês sobre prazos processuais. Vamos aguardar, tá bem? Forte abraço, Deus abençoe a todos, tá? E até a volta, se Deus quiser.